Os irmãos, bom dia. Vamos continuar então a nossa... Deixa eu ver se aqui está funcionando. Será que alguém pode dar um suporte aqui? Quem mexe normalmente aqui? Se eu não conseguir mexer aqui, aí alguém passa aqui para mim, por favor. Bom, vamos continuar então as nossas aulas a respeito dos 5 pontos do calvinismo. Aqui uma breve revisão, né? Deu? A culpa é minha? Pronto. Então aqui está uma breve revisão, né? Está em inglês por quê? Porque esse acróstico aí com o nome TULIP só faz em inglês, né? Então a gente já viu a depravação total, que é o primeiro aqui. A gente deu um salto por conta de ordem de entendimento para melhorar um pouco. Então a gente viu a graça irresistível. Hoje a gente vai ver a expiação limitada, ok? Semana que vem eleição incondicional e a gente finaliza na outra com perseverança dos santos. Então hoje a gente vai ver sobre a expiação limitada. Acho que a culpa é minha. Pode ser pilha também. Se funcionar, você me devolve. Então a gente vai ver sobre a expiação limitada. Esse provavelmente é o mais polêmico dos 5 pontos do calvinismo. Talvez não para nós aqui, porque eu acho que o entendimento de quem aceita bem a predestinação, a eleição de Deus, esse ponto ele é tranquilo. Mas para o mundo, esse ponto ele é bem polêmico. Por quê? Porque tem muitos textos bíblicos que, se você lê isoladamente, parece que não é isso que está sendo dito. A começar pelo principal texto, ou principal não, pelo texto mais conhecido da Bíblia. Né? Qual é o texto mais conhecido da Bíblia? João, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou ao mundo. O que é a limitada expiação? Só para a gente começar por aí, né? Ele, resumo, tenta responder a pergunta: por quem Cristo morreu? Ele morreu por todos ou ele morreu apenas por aqueles a quem ele vai salvar? Essa é a pergunta que se faz, né, basicamente. E aí, quando você lê João 3,16, fala: Deus amou ao mundo. Aí você fala: então é por todo mundo. Será? Então, por isso, e fora João 3,16, tem vários textos que falam mundo, que falam todos, e a gente vai olhar isso hoje. E por isso, essa doutrina é considerada uma doutrina mais polêmica para alguns. Né? A gente vai ver que não, ela é bíblica e a gente entende ela claramente. Mas, por exemplo, para quem já ouviu falar, quem conhece mais teologia já pode ter ouvido falar sobre calvinistas de 4 pontos. O que é um calvinista de 4 pontos? É uma pessoa que concorda com 4 dos 5 pontos que a gente está vendo aqui. E qual que eles não concordam? É exatamente esse, a limitada expiação, né? Então, a gente vai tentar entender essa doutrina hoje. Não, tentar não, a gente vai entender, se Deus quiser, e a gente vai seguir esse roteiro aqui. A gente vai ver definições básicas, né? O que é, de fato, expiação, por que a gente fala que é limitada. Depois a gente vai ver os problemas da opinião contrária, porque isso é importante. Depois a gente vai ver provas bíblicas da expiação limitada. E, por fim, eu vou responder a esses textos bíblicos que aparentam essa resposta contrária, tipo João 3,16, por exemplo. Explicar que eles não estão contrários à expiação limitada. E, por fim, é importante a gente lembrar de alguns pressupostos básicos aqui para nós. Primeiro pressuposto básico: doutrinas têm que ser analisadas no contexto geral das Escrituras e não simplesmente por meio de textos isolados. Não é só você pegar João 3,16, ler e falar: a doutrina é essa. Você tem que ler a Bíblia e falar: será que isso que eu estou analisando, interpretando desse texto, condiz com o que eu leio no resto da Bíblia? Só assim que faz sentido. A Bíblia ela é um texto único
A gente fala que ela é um livro. Ela é composta de vários livros por vários autores, mas ela é completamente coerente entre si. Segundo pressuposto básico que a gente tem que ver, é mais do que só extensão. Não é extensão no sentido de por quem Cristo morreu. É mais só de se é por todos ou se é por alguns. É mais do que isso. A gente tem que olhar, por exemplo, a eficácia da morte de Cristo. Porque quando eu digo que ele morreu por todos, eu estou dizendo que ela é eficaz só para alguns, já que alguns não vão se salvar. Então é mais do que só extensão, tem a ver a eficácia, a suficiência. Então a gente tem que pensar em todas as questões que envolvem isso. E por fim, nem todo texto de linguagem universal na Bíblia é realmente universal. A Bíblia utiliza a palavra mundo e a gente também, na nossa linguagem, para muitas coisas. Eu posso falar que, olhar para a igreja hoje e falar assim, nossa, nem todo mundo está aqui. Eu não estou dizendo que o mundo é todas as pessoas do mundo inteiro. Eu estou dizendo que mundo é o quê? São as pessoas da igreja. E a Bíblia usa isso. Quem quiser conferir, João 12, 19, tem um exemplo básico disso. Tá? Então, olhando para esses pressupostos, para esse roteiro e para essa pergunta, a gente então pode caminhar agora para estudar essa lição, a expiação limitada. Então vamos lá? E eu vou pedir para vocês já estarem com a Bíblia em mãos aí, porque a gente vai usar muito a Bíblia hoje, especialmente na segunda metade da aula. A gente vai usar muito a Bíblia hoje. Aí o André vai passando o microfone aí para trás, à medida que eu for pedindo para vocês irem lendo, ok? Então vamos lá, vamos começar com as definições básicas. Antes de eu mostrar, a gente teve uma aula recente sobre o dia da expiação, né? Então, imagino que vocês estejam afiados aí para dizer para mim o que é expiação. O que significa a palavra expiação? Alguém? Ninguém? Pagar o preço, excelente, pagar o preço. Pagar o preço dá o sentido, inclusive, do verbo original. Daqui a pouco eu leio isso aqui. Só para dizer, a palavra original ela vem do verbo cobrir ou pagar. Né? Dá a ideia de algo que é coberto, que é oculto, que é pago. No sentido, é muito utilizado para uma dívida que é paga. Né? Então, a ideia de expiação é justamente pagar o pecado, é purificar, é perdoar, é resgatar. Então, expiação tem a ver com isso. Então, a ideia de pagar o pecado, a ideia de purificar o pecado. Logo, essa doutrina está falando do quê? Essa doutrina está falando da principal obra de Cristo, que é aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Né? Então, John Piper ele define a expiação de uma forma mais completa, não só a palavra solta, né, mas a obra da expiação como isso aqui. Expiação é a obra de Deus em Cristo na cruz, pela qual ele completou a obra de sua vida perfeitamente justa, cancelou a dívida de nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós e ganhou para nós todos os benefícios da salvação. Então, isso é expiação. É a obra de Cristo na cruz. É aquilo que ele veio fazer para perdoar pecados, para purificar o povo e aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Isso é expiação. Agora a gente vai para outra parte. O que é limitada? Só para alguns. Então você está dizendo que a extensão da expiação é que é limitada, não a expiação em si. Certo? A extensão, ou seja, quem ela atinge é uma limitação, não o poder dela. Exato. Por isso que os reformados não gostam dessa palavra, de limitada. Por quê? Porque ela gera muito mal entendimento, né? Quando você fala que a expiação é limitada, muita gente aponta para os reformados e fala, você está dizendo que o poder de Cristo é limitado. Aquilo que ele fez é limitado. Certo? Mas não é isso. Não é isso. A limitação é justamente aquilo que o André falou ali, né? A limitação é em quem alcança.
É um grupo limitado de pessoas, tá? Por isso que a gente muitas vezes prefere trocar para expiação definida ou expiação particular, tá? Porque atinge um povo. Ou seja, não é o poder que é limitado, é quem atinge a limitação, é quem atinge a expiação, né? E é importante dizer que, de certa forma, toda visão da expiação é limitada de alguma forma. Por quê? Nós limitamos a extensão, não a eficácia dela. Porque nós dizemos, a expiação é para todos, é para todos aqueles que foram eleitos. E ela é eficaz 100% para cada um deles. Então eu não estou limitando a eficácia, eu estou limitando a extensão. Já normalmente os arminianos, né, e outros, os universalistas, eles abrangem a extensão, eles falam, Cristo morreu por todos, pelo mundo inteiro. Só que ela é eficaz somente aos que creem. Está limitando também, só que está limitando outra coisa. Deu para entender? Está limitando a eficácia, não a extensão da expiação. Certo? E aí a pergunta vem, qual é o certo? Qual é bíblico de dizer? A extensão ou a eficácia? E acreditem se quiser, tem várias opiniões a respeito disso, e não são só esses dois casos, tá? Eu, inclusive, tenho um livro aqui, que eu até trouxe para mostrar, chama A Extensão da Expiação em Debate. É um livro debate, né? Cada um apresenta a sua perspectiva e depois eles apresentam os pontos positivos e negativos delas. Só que tem 3 perspectivas, não são só essas duas. Tem um autor, que ele já faleceu já tem um tempo, que ele apresenta 13 diferentes perspectivas da expiação. Então, tem teólogo que vai pensando e apresenta. Então, não é só se ele morreu por todos ou por alguns. Tem várias opiniões. Também por isso, essa doutrina ela é muito polêmica, né? O povo chama ela de muito polêmica por isso. Diga, porque eles leem textos bíblicos, tipo João 3,16, e falam, Deus amou ao mundo. Ou seja, Cristo morreu pelo mundo inteiro. Mas essa morte dele só é eficaz para os eleitos. Entendeu? Eles dizem isso. Deu para entender? Exatamente. Isso. É porque tem tudo a ver também com os outros pontos do calvinismo também, né? Porque nós dizemos que a eleição é Deus quem elege aqueles que serão salvos. Já eles dizem, os arminianos dizem que é uma opinião, uma opção, na verdade, do mundo, né? O mundo tem a opção de ser salvo ou não. Então, se Cristo morreu só por alguns, os que não estão nesses alguns não têm essa opção. Então, eles precisam mudar isso, né? Então, eles precisam dizer que é pelo mundo inteiro. Para quê? Para que todos tenham possibilidade de salvação de alguma forma por si só. Entendeu? Predestinação. Isso. Não só por isso, tá? Especialmente pelos textos bíblicos, eles leem e falam, tá aqui, ó. É por todo mundo, é por todos. Vou mostrar vários textos que têm essa linguagem, tá? E eu vou responder eles. Diga-me. Alguns textos, talvez. Mas tem outros textos que não é tão simples assim. É a mesma palavra. E, por exemplo, deixa eu abrir um texto aqui. A gente vai falar dele posteriormente. 1 João 2,2. Primeira carta de João 2,2. Abre lá. Já vou jogar a polêmica aqui para você ver. Olha o que está escrito. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não é tradução, está escrito. Se você pegar esse texto isolado, você vai entender que Cristo propiciou os pecados do mundo inteiro. Lendo só esse texto. Então fica aí a reflexão já jogada. Lá no final da aula eu vou explicar esse texto, tá? Então não é uma questão só de tradução. Eles olham para a Bíblia, por isso que é polêmico, né? E falam, nossa, está claramente escrito aqui, é pelo mundo inteiro. Tá? Eu vou explicar isso já. Então, beleza. Eu só queria mostrar aqui
As perspectivas desse livro aqui são as duas, né? A reformada, a arminiana, e um outro cara que ele tem uma perspectiva que chama uma visão de múltiplas intenções da expiação. Ou seja, ele pensa de várias... que as duas coisas estão de um lado e de outro, né? Pega coisa de um lado, pega coisa do outro e faz a visão dele disso. Mas tem outras visões aqui. Por exemplo, tem um livro famoso, escrito por um puritano, que chama A Morte da Morte na Morte de Cristo. Tem um nome interessante. Ele fala exatamente dessa doutrina. Ele apresenta, por exemplo, 3 visões da expiação. Primeiro, Cristo morreu por todos os pecados de todos os homens. Nós não cremos nisso, né? A segunda visão que ele coloca: Cristo morreu por todos os pecados de alguns homens. Essa é a nossa visão, é particular, né? E uma terceira que ele colocou aqui é a visão católica, né? Cristo morreu por alguns pecados de todos os homens. Qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que Cristo morreu pelos pecados dos homens, exceto um, que é a fé, que é não ter fé, é a incredulidade. Por esse pecado ele não morreu, esse pecado ele deixou em aberto para todos os homens aí tomarem a sua decisão. Isso é a visão católica romana, beleza? Já é uma outra visão, tá? Agora deixa eu parar de falar dessas coisas para não confundir vocês. E vamos adentrar em um outro ponto importante aqui para nós, que é os problemas de uma expiação que é universal, que é para todos. Mas antes eu preciso perguntar, alguém tem alguma dúvida sobre as definições do que é expiação, de por que a gente fala que ela é limitada e de por que tem essa questão, essa polêmica entre limitada e ilimitada ou particular e universal? Alguém tem alguma dúvida? Diga. De todos quem? De todos nós, reformados, cremos de todos os eleitos. Isso. Não de todos os pecados do mundo. Não. Do mundo inteiro, de todas as pessoas do mundo. Não. Tá? E eu vou explicar justamente agora o problema disso, de pensar dessa forma. Vou colocar 3 problemas aqui de se pensar em uma expiação universal, de pensar que Cristo pagou o pecado do mundo inteiro, de todas as pessoas do mundo. Primeiro problema, tem que responder à ineficácia da obra de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo. Se Cristo morreu por todas as pessoas do mundo inteiro, sem exceção, todo mundo mesmo, e a gente sabe que nem todo mundo é salvo, isso significa que a morte de Cristo, ela só tornou as pessoas salváveis. Ou seja, Cristo só deu possibilidade de salvação para o mundo. Mas, de fato, ele não salvou. Né? Por quê? Porque tem pessoa que não vai ser salva. E isso quer dizer, então, que a morte de Cristo não removeu aquela sentença de punição, de morte, e nem garantiu salvação de ninguém. O que eu quero dizer com isso? Que é necessário, então, que o homem faça alguma coisa. Que o homem, então, vai lá, exerça fé, chegue a Cristo, e então o homem que tem isso é que torna o sangue de Cristo poderoso para ele. Então o poder sai de quem? Do homem. O poder já não é mais do sangue de Cristo na cruz. Então, uma expiação universal, ela coloca a obra de Cristo como não muito eficaz. Já a nossa posição, a obra de Cristo, ela é 100% eficaz. Ele paga os pecados 100% de todo mundo que é eleito. Ok? Então, tem que saber responder isso aqui. Quem pensa numa expiação universal torna a obra de Cristo ineficaz. Obviamente, para o nosso lado, né, a gente vai ter que explicar. Então, por que Deus escolheu alguns e não outros? Isso aí é spoiler para a aula que vem, tá? Porque a gente vai falar da eleição incondicional. Mas a nossa pergunta já é outra, não é essa. A gente prefere colocar para Deus a escolha e não para nós. Por quê? Porque eu não vou tornar Deus ineficaz de forma nenhuma. Nós pensamos nisso, certo? Enquanto os arminianos já pensam, eu não vou tirar a liberdade humana de alguma forma, de forma nenhuma. Tá? De toda forma vai ter alguma coisa que
que coloca dúvida na nossa cabeça ou que a gente tem que saber explicar. Mas nós, reformados, preferimos explicar que Deus ele é eficaz naquilo que ele faz, que é isso que a Bíblia ensina para nós. Diga, sem propósito, exatamente isso. Exatamente, muito bom. Não é só ineficaz, né? Até leva para uma questão de injustiça. Inclusive, essa injustiça se mostra no segundo problema. Uma dupla punição. O que eu quero dizer com uma dupla punição? Vamos abrir a Bíblia já? André, vai lá, abre aí, Hebreus 9. Hebreus 9, 15. Qual é o significado de Jesus Cristo ter morrido na cruz? O que significa Cristo ter morrido na cruz? O André vai responder, Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. É uma morte para o quê? Para a remissão das transgressões. Remissão das transgressões. Então, para que Cristo morreu na cruz? Para remir o pecado, para perdoar pecado, para purificar, certo? Ou seja, o que Cristo faz por nós na cruz? Ele leva a punição no nosso lugar. Todo mundo concorda com isso? Quando eu digo que Cristo morreu pelo mundo inteiro, eu estou dizendo que Cristo foi lá na cruz e foi punido no lugar do mundo inteiro, certo? Mas se tem gente que não vai ser salva, que vai para o inferno, essa pessoa vai ser punida outra vez? Lá no inferno? Uai, se Cristo já foi punido no lugar dela, por que ela vai para o inferno? Ela vai ser punida outra vez? Então, eles têm que saber responder. Por que há uma dupla punição na expiação universal? Cristo não pode ter morrido no lugar pagando o preço de alguém se essa pessoa no final vai pagar o preço de novo. Então, Cristo não pagou o preço. Então, a expiação não é universal. Tá? É uma questão de lógica, esse problema aqui. Todo mundo entendeu? E, por fim, os textos claramente particularistas. Só para a gente lembrar a gente leu hoje no início da escola dominical, João 10, né? Que o pastor dá a vida por quem? Pelas suas ovelhas. Não pelas outras que não são ovelhas. É pelas suas ovelhas. É um texto claramente particularista. Como é que eles explicam isso? Obviamente, eles viram para nós e perguntam, né? Como é que vocês explicam os textos universalistas? E eu vou fazer isso no final da aula. Mas é muito mais fácil explicar os textos universais, porque, como eu disse, a palavra mundo, a palavra todos, nem sempre se refere ao mundo inteiro, de fato. É muito mais fácil. Eles vão ter muito mais dificuldade de explicar os textos particulares do que os universais. E é isso que a gente vai olhar agora. Então, a gente vai passar o restante da aula agora mostrando as provas bíblicas da expiação definida, particular, e depois respondendo os textos universalistas. Ok? Então vamos lá. Prova bíblica da expiação limitada. Agora vamos passando. Pastor Saulo, Levítico 16, 15, 16 e o versículo 21. Primeiro ponto, a expiação no Antigo Testamento era pelo povo de Deus e não era universal. A gente já está com esse texto aí, quem participou da aula sobre o dia da expiação, está com esse texto na cabeça. Ou pelo menos está fresco, né? Na memória. Fala do dia da expiação. Pode ler. Levítico 16, 15, 16 e o 21. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue de novilho, aspergilá-lo-á no propiciatório, também diante dele. Assim fará, assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e as suas transgressões, e todos os seus pecados,
Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com ele no meio das suas impurezas. O 21 também. 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Bom, algumas questões importantes desse texto aqui. Vocês lembram do dia da expiação? O sumo sacerdote, ele vai lá, entra no Santo dos Santos, ele leva o animal para ser oferecido em sacrifício. E o texto, ele usa palavras claras para dizer para quem é o sacrifício. Algumas palavras que estavam no texto. Por Israel, para o povo de Deus, para os filhos de Deus. Ou seja, a morte do animal, do bode, do novilho e tudo mais, não é pelos egípcios, não é pelos midianitas, não é pelos cananitas, não, é pelo povo de Deus. Ponto. Pelo povo de Deus. E a gente sabe que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram uma sombra daquilo que viria. O que viria? Cristo. Cristo, ele seria o cordeiro perfeito que traria purificação. Tá? Ele é o sumo sacerdote pleno, que também é o próprio cordeiro que é oferecido por nós. Analogamente, Cristo, ele é oferecido em favor de quem? Do seu povo, do povo de Deus, e não pelo mundo inteiro. Né? Se você pegar, então, analogamente, como era no Antigo Testamento, para o Novo, é pelo povo e não pelo mundo. Segundo, a promessa do Antigo Testamento era de uma expiação que salvaria o seu povo. Texto famoso aí, ó, Isaías 53, 4-6. Eu vou abrir os próximos aqui para vocês já irem abrindo os textos bíblicos aí, por favor. Porque aí vai ser mais fácil, né? Vai ser mais rápido. Né? Minha mãe vai abrir em Isaías 53, pedir para o Robério abrir em Jeremias 31, Dona Berê, Jeremias 32, Jeremias 32, 39, 41, Rafael, Ezequiel 36, 26, 27, Raquel, Lucas 22, 20, Nayara, 1 Coríntios 11, 25 e Helena, Hebreus 9, 15. Tem texto para todo mundo ler. Vamos começar então com Isaías 53, 4-6. Isaías 53, 4-6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, 4-6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quem é o todos aí? Quem que é o todos aí? Ele fez cair a iniquidade de nós todos. É o mundo inteiro? Não. O nós já está qualificando todos, né? É nós todos. E o nós aí é o povo de Deus. Então, a chave desse texto aqui é entender que a promessa é de salvação para o povo. Ele vai morrer pelos nossos pecados, pelas nossas dores. Por ele nós fomos sarados. Ou seja, o próprio autor está limitando aqui a expiação de Cristo, a extensão da expiação de Cristo. Ok? Próximo, o papel crucial da nova aliança. Esse argumento ele é extremamente importante. Tá? Vamos abrir lá, quem ficou aí? Jeremias 31, 31-34. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel,
e com a casa de Juda, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu o haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. No mente lhes exprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pode ser só até aí, até o 33. Essa parte final é que é extremamente importante aqui, tá? Do verso 33. Ele está falando da nova aliança. O que ele vai fazer na nova aliança? O que o Roberto leu no final aí? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na sequência, Jeremias 32, 39 a 41. Dona Berê. Dar-lhes-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Esse texto aqui também é importante, essa parte aqui, ó. Deus está falando, eu não deixarei de lhes fazer o bem. Eu vou pôr temor no coração de vocês. É Deus que está falando que vai fazer. Deus que vai falando que vai fazer. Agora, para completar Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso aqui é tudo profecia para a nova aliança com Cristo, né? Como é que então qual que então é a diferença da antiga para a nova aliança? O que Deus está falando? Na antiga aliança o povo conseguiu fazer alguma coisa, obedecer e tudo mais? Não. Então o que Deus está falando agora que ele vai fazer na nova aliança? Eu vou garantir que vai dar certo. Eu vou garantir que vai dar certo. Eu vou tirar seu coração de pedra, eu vou te dar um coração novo. Eu vou imprimir a lei no seu coração. Eu vou colocar os estatutos. Eu vou fazer você fazer o bem. Eu vou fazer dar certo. Deus está garantindo isso na nova aliança. Fica com isso na sua mente. É uma garantia de que na nova aliança vai dar certo. A pergunta é, o que faz essa garantia dar certo? Agora vamos para os textos no Novo Testamento que nos mostram isso. Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quando a gente toma a ceia, o cálice representa o quê? E o sangue é o sangue da nova aliança. Outro texto, 1 Coríntios 11, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então vamos lá. O que representa a nova aliança? O sangue de Cristo. Ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário. É isso que está representando a transição da antiga para a nova aliança. É o que Cristo faz que está mudando. E o que essa mudança garante? Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Logo, significa então que o que garante as promessas da nova aliança? A expiação, a morte de Cristo, o sangue de Cristo. Então, o resultado é que há uma nova aliança
em que a expiação é definida para quem? Para quem faz parte dessa nova aliança. A expiação é definida para essas pessoas. Ela é particular a essas pessoas. Deus, ele não garante fé, regeneração, arrependimento a todo mundo. Ele garante isso para quem? Para quem faz parte da nova aliança, os eleitos de Deus. Esse argumento é extremamente importante para a gente entender. Alguém ficou com alguma dúvida? Então vamos para os próximos, que são mais rápidos. Já vamos abrindo aí os textos bíblicos. Cariza, João 10, 14, 15 e 25 a 27. Já vai estar em João 10, você já lê esses. Tia Keila, João 11, 50, 52. Joel, João 17, 6 e 9. Aí eu vou pular aqui. Valker, Efésios 5, 25 a 27. E Raíssa, Romanos 8, 32. Então vamos lá. Para a gente ir mais rápido nesses aqui. Quarta prova bíblica de que a expiação é particular. Jesus morreu pelas suas ovelhas. João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. Quem são as ovelhas? Tem outros que não são ovelhas? Aí leu 25 a 27. Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então o texto mostra claramente dois grupos aí. Os que são parte das ovelhas de Cristo, que é por quem ele deu a vida, e aqueles que não são parte das ovelhas de Cristo, que Jesus diz claramente que são os que não creem. Então, por lógica, Jesus não deu a vida pelos que não creem. Ele não morreu por essas pessoas. Próximo. Jesus morreu para reunir os filhos de Deus. João 11, 50, 52. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então ele veio para morrer, para remir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Outra coisa importante que a gente vê aqui, ele morreu pelos filhos, é que Cristo não morreu para fazer isso possível, mas ele morreu para fazer isso acontecer de fato, para reunir eles. Cristo está reunindo os seus filhos, ele morreu por eles. Ele vai fazer isso acontecer, não é uma possibilidade que ele está dando para que esse número aconteça para quem quiser que. Não, é definido. Tá? 6. Jesus roga ao Pai pelos que foram dados a ele e não roga pelo restante do mundo. João 17, 6 e João 17, 9. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E o 9? É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Então aqui Deus... pode continuar. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Deus Pai deu um número definido a Jesus, do povo, e Jesus está falando, eu rogo por eles. E ele diz claramente, eu não rogo pelo restante do mundo. O que Jesus está querendo dizer aqui é que ele está orando por eles, por quê? Porque a obra que ele vai fazer em seguida, que João 17 é a oração de Jesus antes dele ir para a cruz. Bem, logo antes dele ir para a cruz. Jesus, então, ele está orando para que seja cumprida esse plano trino, né, o plano da Trindade, para a glória de Deus. Ou seja, é claríssimo que Cristo morreu por aqueles aos quais ele está rogando aqui. E ele não roga pelo mundo inteiro.
Diga. Sim, é um grupo específico. Exatamente. Vai lá. Outra linguagem para deixar mais claro. Cristo se entregou pela igreja. Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, Cristo se entregou pela igreja, ou seja, ele morreu por ela, para assim fazer o quê? A purificar, lavar, santificar. É a linguagem da expiação aqui, tá? Então, Paulo está descrevendo a obra da expiação, dizendo que ela foi feita pela igreja, e não pelo mundo inteiro, pela igreja. E por fim, o último texto, Romanos 8, 32, que é: a lógica da morte de Cristo só faz sentido para um povo definido. Pode ler. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O todos aí representa quem? Se for o mundo inteiro, o texto está mentindo. Por quê? Porque se Cristo se entregou por todas as pessoas do mundo e algumas não vão ser salvas, elas não vão receber graciosamente com ele todas as coisas. O texto só faz sentido quando você encara o todos aí como os eleitos, os escolhidos. Por quê? Porque eles vão de fato receber em Cristo e com Cristo todas as coisas, graciosamente. Certo? Então a lógica só faz sentido para um povo definido. Então ficou mais que claro que a Bíblia explica uma redenção particular. Certo? Alguma dúvida? Então agora vamos responder aos textos que aparentam uma expiação universal. Essa é a última parte da aula. Ok? Até porque meu tempo está acabando. Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou abrir os textos. Deixa eu ver se acaba aqui. Acaba aqui. São 7 textos que eu vou explicar. E eu vou tentar fazer isso veloz. Vamos lá. Talita, João 3,16. Na verdade, João 3,16 todo mundo sabe de cor, né? Pula para Romanos. Romanos 5, 18 e 19. E o André lê 1 Timóteo 2, 4. O André da Talita. O André da Nayara lê 1 Timóteo 4, 10. Pastor Saulo lê Hebreus 2, 9. A minha mãe lê 2 Pedro 2, 1. E o Robério lê 1 João 2, 2. E aí a gente fecha. Então vamos começar. Primeiro, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqueles que são da expiação universal, eles olham para esse texto e falam: Deus amou ao mundo, não foi só alguns, ele amou o mundo todo. Lembrem primeiro dos pressupostos que eu dei, né? Nem todo texto que aparenta ser universal o é. Nem sempre a palavra mundo é todas as pessoas do mundo, ok? Mundo aqui representa quem? Na nossa explicação, é simples de ver que representa os eleitos. Por quê? Duas explicações rápidas para isso. Primeiro, o amor de Deus ao mundo se dá em ele ter dado o seu Filho para todo que nele crê. Logo, só faz sentido esse mundo aí ser os eleitos, porque são os eleitos que creem. Não faz sentido ele ter dado um amor a quem ele não crê. Certo? Então, Deus amou ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Tá? E o segundo argumento para isso aqui é que outros textos na Bíblia nos mostram que o amor de Deus é destinado aos eleitos. Por exemplo, eu não pedi para vocês abrirem, mas deixa eu abrir e ler aqui para ser mais rápido. Romanos 5, 7 e 8. Olha o que diz aqui. Eu disse que ia ser mais rápido, mas... Romanos 5, 7 e 8 diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Deus na morte de Cristo é para o seu povo. Tem outro texto que está corroborando com isso. Até porque quem não vai ser salvo não tem o amor de Deus. Não tem o amor de Deus. Tá? Outro texto famoso também, Hebreus 12:6, fala: porque Deus corrige a quem ama. Quem são aqueles que ele não corrige? Logicamente, não tem o amor de Deus. Então, o amor de Deus é ao mundo, e quem é o mundo no texto? O povo de Deus, os eleitos. Beleza? Romanos 5, 18 e 19. Pois, se assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, o que pega é o versículo 18 aí, né? O versículo 18 que pela ofensa de um veio a morte para todos. E em seguida ele fala, pelo ato de justiça de um também veio graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Né? Então eles olham para esse texto e falam, opa, se um morreu e veio morte sobre todos, o outro veio e trouxe vida a todos, então é para todo mundo. É para todo mundo que é essa morte. Né? Só que não. Por quê? Porque no versículo 19 ele diz a mesma coisa. Ele diz a mesma coisa, só que ele troca a palavra todos por muitos. Se você olhar no texto, a palavra todos ele troca por muitos, ele faz um paralelo. Paulo ele gosta de usar jogo de palavra e ele gosta de repetir as coisas para ficar claro. Então, ele usa todos e usa a palavra muitos. Como é que pode ser todos e como é que pode ser muitos ao mesmo tempo? Se as duas coisas estiverem corretas, tem erro, né? Por quê? Porque se Adão morreu e trouxe pecado para todos, e Cristo morreu e agora trouxe salvação para todos, então a expiação não pode ser limitada, se isso for certo, né? A expiação tem que ser universal, que é todos e todos. Mas quando eu olho para muitos, se Cristo morreu só por muitos e não por todos, eu estou dizendo então que Adão morreu só por muitos e não por todos. Então eu estou dizendo que nem todo mundo tem pecado também. Então não é por essa linha que a gente pode responder a esse texto. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está usando um jogo de palavras. O importante para ele não é quem representam o todos e o muitos, mas é quem é representado por Cristo e quem é representado por Adão. Isso que é o importante que Paulo está dizendo para nós aqui. Aí tudo se encaixa, tá? Aí tudo se encaixa. Aqueles que são representados por Cristo, ele morreu por eles. E aqueles que são representados por Adão, estão em pecado por ele. E agora a gente sabe, quem é que é representado por Adão? Todo mundo que veio de Adão, exceto um, Jesus. E quem é representado por Cristo? Todo aquele que nele crê, exceto aqueles que não creem. Aí tudo faz sentido agora, né? Então não é pelo todos do mundo inteiro. 1 Timóteo 2,4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Esse texto é famoso no tema da expiação, né? Deus quer que todos os homens sejam salvos. Quem são todos os homens aí no texto? Se você olhar os versículos 1 e 2 desse texto, ele vai estar dizendo que todos os homens são tipos de pessoas. Ele vai falar, a fim de que todos os homens, os reis, as autoridades desse mundo, e blá, 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 ele segue falando. Ou seja, logo, aqui não são todos os homens sem exceção, mas sem distinção, tá? Deus deseja que todos sejam salvos, sejam as autoridades, sejam os reis, sejam os pobres, sejam os que estão na classe média e por aí vai. Deus deseja que todas as classes de pessoas sejam salvas no mundo. A ideia é essa. Beleza? 1 Timóteo 4,10. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo,
Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Salvador de todos os homens. Mas a parte final é que é importante aqui para nós. Especialmente dos fiéis. Para a gente entender esse texto aqui. Então, o que é quando eu digo algo especialmente? Eu estou dando uma especificação. Certo? Ou seja, eu estou atribuindo um grau diferente a um grupo específico. Por exemplo, eu posso dizer para vocês aqui, eu amo todos vocês, mas especialmente a Carisa. Que eu tenho uma coisa diferente com ela, né? Então, especialmente diz isso. Logo, a ideia aqui de Deus é que Deus é salvador de todos os homens no sentido da graça comum. Ele é preservador de todos os homens. Ele é o benfeitor de todos os homens. Ele é o criador de todos os homens. Mas dos eleitos, dos fiéis que ele coloca aí no texto, ele realmente é aquele que vai remir o pecado deles. Ele é o salvador de fato deles. Beleza? Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Para que provasse a morte por todo homem. Esse todo é todo mundo, sem exceção do mundo inteiro? Mais uma vez, a resposta é não. Por quê? Como é que a gente explica isso? Os versículos seguintes desse texto de Hebreus 2, ele vai qualificar o que essa morte vai fazer com esses homens. Eles vão ser conduzidos à glória, eles são santificados, eles são chamados de irmãos de Cristo. Nos versículos seguintes está dizendo isso. São os filhos que Deus deu a ele, até que no final, lá no versículo 16 de Hebreus 2, ele vai dizer que eles são os descendentes de Abraão. Ou seja, ele está qualificando, todos os homens aqui são os descendentes de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Não pelo sangue, mas pela fé, espiritualmente são o povo de Deus. Tá? Agora a gente entra nos dois textos mais difíceis de se explicar. 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ele está descrevendo ímpios, mas tem um momento do versículo que ele fala que Deus resgatou esses ímpios em algum momento. Então, os arminianos eles olham para esse texto e falam, opa, tá vendo? Ele se entregou pelos ímpios também. Só que eles não creram e por isso não foram salvos. Então, essa é a explicação que eles dão para esse texto. Esse texto é um texto um tanto confuso, tá? E ele é considerado aí uma pedra no sapato, esse e o de 1 João. Só que a explicação dele, eu vou dar a explicação direta para vocês, eu não vou fazer uma mega exegese aqui. A explicação aqui é que a linguagem desse texto, ela parece ser muito parecida com a do Antigo Testamento. Em que sentido? Em que sentido que um povo foi resgatado, mas ainda assim se rebelou. Onde você já viu isso? Lá no Êxodo, lembra? O povo foi resgatado de quem? Lá dos egípcios. Ou seja, Deus os resgatou de fato, todo mundo, só que aquele povo se rebelou, teve falso profeta ali naquele meio, e eles se tornaram ímpios. E nem na terra prometida eles entraram. Ficaram 40 anos no deserto lá. Então, isso fica claro, por exemplo, quando você lê Deuteronômio 32:6. Deixa eu abrir. Se alguém abrir mais rápido que eu, Deuteronômio 32:6. Se alguém abrir mais rápido que eu, pode ler. Abrir. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, palavra para resgatou, e te fez e te estabeleceu? Qual que é a ideia de Deuteronômio 32:6 aqui?
que Deus resgatou o seu povo, mas nem todo mundo daquele povo creu. Então, a ideia desse texto de Hebreus 2 Pedro 2:1 é o resgatar nesse sentido aqui. Ele está usando a linguagem do Antigo Testamento. Deus resgatou um povo, mas é salvo só o remanescente fiel desse povo. Então não está dizendo que a expiação ela é para todo mundo. Não. Mas é para o povo exclusivo que creu de Deus. Ele não se entregou por esses. Tá? E por fim, 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse aí é um texto que naturalmente lendo, parece que ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Ele ainda qualifica mundo inteiro. Apesar de você ler esse texto e falar, opa, agora já não dá para explicar, ficou difícil. Não, a explicação ainda assim ela é simples. Em que sentido? O nós, muitas vezes, ou na verdade, quando João fala em 1 João, o nós, ele está falando nós quem? Nós, judeus. Tá? Você pode ver isso em 1:1. No versículo 1 de 1 João, do capítulo 1, ele fala, nós apalpamos a Jesus, nós vimos ele, aquele que ressuscitou. Quem que viu ele? Só os judeus, os gentios não viram ele ressuscitado. Foram os judeus, foram os apóstolos que são judeus, certo? Outros textos, o capítulo 2, versículo 7, capítulo 2, versículo 13, ele vai falar também qualificações de nós aí, judeus. Ou seja, no 2:2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, nós, judeus, mas não só dos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Quem é o mundo inteiro? Os gentios também, certo? Os gentios também estão inclusos aí. Então ele está qualificando o mundo inteiro aí como o restante do mundo, são os gentios. Então não é que Cristo morreu por todos do mundo inteiro sem exceção, mas ele morreu pelo mundo inteiro porque ele morreu pelos judeus, ele morreu pelos gentios. O mundo inteiro está aí, ok? Então essa é a explicação. Acho que eu falei praticamente todos os textos aqui que usam linguagens universais. Acabou. Alguém tem alguma dúvida sobre algum texto, sobre alguma questão da expiação? Então, pode dar aquele suspiro, né, agora. Passamos aí por todos esses textos. Então, para concluir, a expiação limitada, a gente viu que ela é bíblica, então. Acho que a gente nunca leu tanto texto bíblico numa autoescola dominical aqui. Para dizer que ela é bíblica, é particular, faz muito mais sentido que uma expiação universal. Mesmo com alguns textos que aparentam universalismo. A gente explicou cada um deles aqui. Então, não. A expiação limitada, então, ela tem que nos ensinar que o que Cristo fez por nós foi real e foi definitivo, não foi uma possibilidade. Cristo não te deu uma possibilidade de ser salvo na cruz. Ele te salvou na cruz. É isso que a expiação limitada principalmente tem que dizer para você. Isso tem que alegrar nosso coração, saber que ele morreu de fato para perdoar os nossos pecados. E não importa o que você faça, se você de fato está dentro daqueles aos quais ele se entregou, não tem o que você faça para fugir das mãos dele, ainda que o seu pecado te leve para isso. Então que a gente ore ao Senhor para que a gente de fato esteja dentre aqueles pelos quais ele se entregou. E se nós estamos aqui, se nós demonstramos isso na nossa vida, a gente não precisa ter medo de não estar. Porque está sendo demonstrado na nossa vida. A gente vai ver isso no último ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos. A gente pode ter certeza da nossa salvação, sim. Por quê? Porque o Espírito comunica isso a nós, no nosso coração. E a gente vive uma vida santa à medida que a gente ama ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente pode crer que, de fato, ele morreu por nós e pelos nossos pecados de forma cabal, definitiva e suficiente.
Amém? Vamos orar para encerrar então. Senhor, obrigado pela tua morte na cruz do Calvário, porque só por meio dela nós podemos ter salvação. Não uma possibilidade de salvação, mas uma salvação real. Uma salvação que de fato atingiu a nós e nós podemos viver como diferentes nesse mundo, tendo poder vindo do Senhor para vencer o pecado e para viver conforme o Senhor deseja com que vivamos aqui. Então eu peço a Deus que o Senhor nos ajude a demonstrar isso nas nossas vidas. É o que nós oramos no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.